Olá! Está no ar o curso de Catecismo da Religião da Humanidade, um programa do Centro Positivista do Paraná, especial para a televisão e a internet. Na internet, esses textos, desde o programa número 1, podem ser lidos e relidos, meditados e comentados. Acesse o cpp.blog.br e participe da nova era nascente, engrossando as fileiras contra a quimera e a decadência atual, e a favor da regeneração social e moral que a nossa grande mãe, a humanidade, através do Sistema Universal de Educação Positiva, nos vem prodigalizar. Ao iniciarmos a parte superior da moral positiva, devemos fazer 3 esclarecimentos preliminares. O primeiro versa sobre a acusação metafísica que se faz ao positivismo por não admitir nenhuma espécie de direito. É verdade que o positivismo não reconhece a ninguém outro direito senão o de cumprir sempre com seu dever. Em termos mais corretos, nossa religião impõe a todos a obrigação de auxiliar cada um a preencher sua própria função. As noções de direito do domínio político, como a de causa do domínio filosófico, deverão restringir-se, ou melhor, extinguir-se, visto que ambas se referem a vontades absolutas de origem sobrenatural que as subtrai da discussão humana. No passado, os direitos, entre aspas, eram concentrados nos chefes e comportavam uma verdadeira eficácia social como garantia de obediência indispensável pelo tempo que durou o regime preliminar, fundado sobre o teologismo e a guerra. Mas, desde que a decadência atual os dispersou entre os governados, em nome do mesmo princípio divino, eles se tornaram tão anárquicos de um lado quanto retrógrados do outro. Desde então, só criam confusão de ambos os lados. O positivismo só admite deveres de todos para com todos. Seu ponto de vista social não comporta a noção de direito fundada sobre o indivíduo. Nascemos carregados de obrigações de toda a espécie para com nossos predecessores, sucessores e contemporâneos. Essas obrigações só fazem desenvolver-se e se acumular depois, antes que possamos prestar qualquer serviço. Sobre que fundamento humano poderão, pois, assentar-se a ideia de direito que suportasse razoavelmente uma antecipação eficaz? Na verdade, por maiores que possam ser os esforços individuais, numa vida longa e bem empregada, nunca se poderia restituir senão uma parte imperceptível do que se recebe. Entretanto, só depois de uma restituição completa é que o indivíduo ficaria dignamente autorizado a reclamar a reciprocidade dos novos serviços. Todo direito humano é, portanto, tão absurdo quanto imoral. A noção de direito é, pois, uma herança puramente relativa ao regime preliminar e diretamente incompatível com o estado final, que só admite deveres em virtude de funções. O segundo esclarecimento diz respeito à dúvida sobre se o regime privado
suscita ou não disposições que possam nos preparar pessoalmente para o regime público. Ora, as disposições que resultam do culto íntimo que lhes corresponde visam consolidar e desenvolver todas as virtudes privadas onde nosso tríplice anjo da guarda, a mãe, a esposa ou a filha, representantes para cada um do grande ser, a humanidade, deve, ao mesmo tempo, desviar-nos do mal e impulsionar-nos para o bem, mediante breves invocações especiais relativas aos diferentes casos essenciais. Sua principal aplicação diz respeito à vida pública, na qual o poder de semelhante auxílio foi já dignamente sentido no nobre esboço de culto feminino tentado pela admirável cavalaria da Idade Média. Aquelas almas egrégias tinham harmonizado tão bem a vida privada e a vida pública que a imagem querida vinha a miúde animar e aformosear suas cenas guerreiras, deixando surgir as mais ternas emoções no meio mesmo da desolação ou do horror. Se, pois, as afeições brandas puderem combinar-se familiarmente com uma atividade pública destruidora, um concurso análogo deve resultar com mais vantagem de trabalhos públicos diretamente relativos à felicidade humana e puros de quaisquer consequências dolorosas para quem quer que seja. O santo cântico, que termina o mais belo dos poemas, convém mais ao novo culto do que ao antigo. Dante, Paraíso, último canto, dedicado à Virgem Mãe. Tradução de Bonifácio de Abreu. Senhora, tão grande és e tão potente, que mereces implorar sem teu auxílio, equivale a querer voar sem asas. Tua benignidade não sufraga somente a orações, mas com frequência, com generosos dons, as antecipa. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti munificências se coadunam o quanto tem de mais nobre a criatura. Voltamos já. Voltamos para continuar os estudos relacionados com o regime e o culto públicos. Mais do que qualquer outra classe, o sacerdócio da humanidade deve utilizar semelhante assistência. Suas lutas sociais só servirão para melhor desenvolver-lhe a coragem, a perseverança e também a prudência. Porém, eles hão de tender a miúde a perturbar sua pureza moral por seduções ambiciosas, tanto mais temíveis, quanto mais parecerem dimanar de um santo zelo. Nossos padres sentirão, pois, frequente necessidade de retemperar sua verdadeira dignidade em um nobre comércio, primeiro subjetivo e depois mesmo objetivo, com o sexo amante. Em geral, a memória da mãe, já falecida, depois a da esposa e ou a da filha ainda viva.
quanto às disposições provenientes da existência doméstica, esta suscitará o exercício desta regra fundamental: viver às claras, que cada um se deverá impor livremente como base pessoal do regime público. Para esconderem suas torpezas morais, nossos metafísicos fizeram prevalecer a vergonhosa legislação que nos proíbe investigar a vida privada dos homens públicos. Mas o positivismo, sistematizando dignamente o instinto universal, invocará sempre a escrupulosa apreciação da existência pessoal e doméstica como a melhor garantia da conduta social. Como ninguém deve aspirar senão à estima daqueles a quem também estima, não somos obrigados a dar a todos, sem distinção, conta habitual de nossas ações quaisquer. Porém, por mais restrito que possa vir a ser, em certos casos, o número de nossos juízes, basta que sempre existam alguns para que a lei de viver às claras nunca perca sua eficácia moral, impelindo-nos constantemente a nada fazer que não seja confessável. Semelhante disposição impõe logo o respeito contínuo da verdade e o cumprimento escrupuloso de todas as promessas. Este duplo dever geral, dignamente introduzido na Idade Média, resume toda a moral pública e faz sentir a profunda realidade daquela admirável sentença em que Dante, representando sem o saber o impulso cavalheiresco, designa para os traidores o mais horrível inferno. No meio da anarquia moderna, o melhor cantor da cavalaria proclamava dignamente a principal máxima de nossos heróicos antepassados. Ariosto, em Orlando Furioso, canto 21º. Uma vez firmada a fé, nunca deve ser quebrada, sem jurar ou sem qualquer outro sinal expresso. Basta ter prometido uma vez. Estes pressentimentos crescentes dos costumes sociocráticos são sistematizados pela religião positiva, que representa a mentira e a traição como diretamente incompatíveis com toda a cooperação humana. O terceiro esclarecimento diz respeito à dúvida sobre se o regime público não comporta uma divisão geral análoga à do regime privado, baseada na desigual extensão dos laços correspondentes. Pois nem o coração, nem mesmo o espírito podem subir dignamente da família à humanidade sem o intermédio da pátria. A vida pública deve oferecer, então, 2 graus bem distintos, considerando nela primeiro as relações cívicas, depois as relações universais. Veremos no próximo encontro por que a noção de pátria se tornou vaga e quase estéril e como deverá ser concebida e restringida no futuro para se tornar mais consistente. Hoje ficamos por aqui.
Gratos pela atenção e até lá.